Boa noite, lindezas! Hoje eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre esse filme que tava muito em alta antes de tudo isso acontecer, não é mesmo? Estreou no Brasil no dia 2 de janeiro o filme O Farol, The Lighthouse, do diretor Robert Eggers, o mesmo diretor do aclamadíssimo por uns, odiado por outros, A Bruxa. E aqui no Farol, ele conta com as atuações do Robert Pattinson e do Willem Dafoe. Essa análise barra conversa que eu quero ter aqui com vocês hoje, porque não sou nenhuma crítica de cinema, é só minha humilde opinião, vai ser o começo de uma série de 3 vídeos, onde eu quero abordar os temas de horror psicológico e horror cósmico. Por quê? Por que eu escolhi esse filme? Porque eu acho que ele se encaixa muito bem nos dois subgêneros. Então, gente, agora no começo não vai ter spoiler, mas a partir do momento que eu começar a parte das teorias e interpretações, vai ter bastante spoiler, sim. Então faz o quê? Vai lá ver o filme, volta aqui e vamos pensar um pouquinho juntos que loucura tá acontecendo nesse filme. O enredo de O Farol é bem simples. Se passa em uma ilha no começo do século XX, onde um faroleiro chamado Thomas Winslow, interpretado pelo Dafoe, ele perde o assistente dele e contrata o personagem do Robert Pattinson, que vai se chamar Efraim, para ir lá trabalhar com ele, ajudar a tomar conta daquele farol. A história é basicamente sobre isso, diálogos e tudo que acontece ali, e pode ter certeza que, apesar de não parecer, acontece muita coisa. E como bom filme de terror, não é mesmo? Coisas estranhas começam a acontecer. E vai colocar em prova, digamos assim, a convivência e a sanidade dos dois. Então, gente, a primeira coisa que eu quero falar é que esse filme, definitivamente ele não é pra todo mundo. Por que eu tô falando isso pra parecer a cult? Não, nem quero. É que é o seguinte, ele tem uma narrativa muito lenta, ele vai contando as coisas no seu tempo, em algumas partes parece que nada tá acontecendo. Ele é um filme apreciativo, entende? Ele é realmente diferente dos blockbusters que você vê por aí, com muita ação, muito jumpscare, sustos, que são os jumpscares. Ele tem diálogos longos. Muitas vezes os personagens ficam em cena ali fazendo a mesma coisa por vários minutos, mas eu garanto pra vocês que te deixa vidrado, o filme te deixa vidrado. Ele quer te proporcionar uma experiência audiovisual, além de uma simples história, entende? O filme, ele tem a estética do cinema dos anos 30, e como a direção, o diretor de fotografia traz isso pra gente, filmando em uma lente 35mm. Mas, cara, não se é usado esse estilo de filmagem há muitos anos. E o filme é inteiro em preto e branco. Então, foram tomados todos os cuidados para que a gente tenha essa experiência, entende? O diretor já falou que essa escolha foi feita para, além dessa imersão, gerar na gente a sensação de claustrofobia, de estar ali com aqueles personagens, focar no rosto deles, nas sensações, nos diálogos, para não... O cenário, quando os diálogos acontecem, não é importante naquele momento. O que é importante é você sentir que você tá preso ali junto com eles. E também para facilitar, porque fica mais bonita a estética de elementos verticais, como o farol, que é, né, vamos dizer que ele é um personagem, A partir de agora vai ter spoiler, gente. Então, por favor, vamos lá ver o filme. Voltem. Mas esperem um pouquinho, que eu quero dar uma dica pra vocês. Vejam esse filme, além de ver com a mente aberta. Se forem ver no notebook, vejam no escuro, com o notebook próximo de vocês e com fone de ouvido. Se forem ver em mais gente, se aproximem um pouco mais da TV, deixem o som um pouquinho mais alto, que a experiência vai ser muito mais interessante, eu garanto pra vocês. Então vamos lá, gente, agora com spoilers. As primeiras cenas são completamente apreciativas.
O diretor e o diretor de fotografia, Jerry Blanskett, eles fazem um trabalho sensacional, utilizando luz e sombra, muitas vezes só luz de silhueta, que não mostra muito bem quem tá ali, fica tipo a luz de trás, assim. E no começo do filme é só isso, só essas imagens deles chegando no farol. Tanto que o primeiro diálogo entre o Thomas e o Efraim demoram, assim, minutos pra acontecer. E acontece em um dos cenários principais do filme, que é a mesa onde eles jantam. E aí acontece... Vou trazer um alívio cômico aqui pra vocês. Então, eles estão ali se conhecendo, um papo, né? Quem é você, blá, 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 blá. E o Thomas, ele oferece pro Efraim um gole de bebida. Já dá pra ver ali que ele tá um pouco alterado, né? E o que a gente consegue perceber já? Que Thomas é sagitariano. Porque ele já tá ali querendo uma festa na primeira noite de trabalho, ele já quer arrasar. E o que a gente consegue perceber também é que o Efraim, ele é capricorniano, né? Porque ele diz não quero, não posso, é contra as regras, a gente precisa trabalhar, vamos focar nisso. O que já deixou ali o Thomas, né? Um pouco meio de cara, ele já queria começar a mexer com a cabeça do Efraim, mas não deu muito certo. Mas por enquanto chega de piadinhas. O filme é uma imersão não só na mente dos personagens, mas também na rotina deles, que, vamos combinar, é bem sem graça, né? Você cuidar de um farol não é nada de muito excepcional. Mas o diretor consegue fazer uma imersão completa naquela dificuldade que eles têm, porque nada é reto, é tudo pedra, eles têm que carregar carrinho pesado, trambilhando naquelas pedras, tá sempre chovendo, sempre frio, é tudo muito difícil. Então é uma rotina que realmente deixaria qualquer um maluco por si só. E além disso, o diretor não faz questão de endeusar os dois personagens, ele quer humanizar realmente eles. Então o que ele faz? Além de a gente acompanhar a rotina, a gente acompanha as intimidades deles. Necessidades fisiológicas e tudo mais. Que faz a gente se identificar com os personagens e a certo ponto conseguir entender e se solidarizar com o que pode estar acontecendo naquele lugar, né? Porque a gente consegue viver aquilo. E aqui eu quero introduzir para vocês o querido terror psicológico, que é basicamente o medo gerado a partir das fraquezas da mente humana. É um desconforto, uma coisinha que fica ali, ó. E ele vem geralmente de uma coisa implícita, de uma ameaça implícita. Você sabe que tem alguma coisa errada, você não sabe bem certo o que, mas sabe que vai dar muita merda. Sabe que vai dar alguma coisa muito errada a qualquer momento e você fica esperando aquilo e qualquer detalhezinho, qualquer movimento pode ser crucial para que isso deslanche de uma vez. E é aí que a gente começa a se questionar que tem algo errado acontecendo. Será que é sobrenatural? Será que é um fantasma? Será que é um demônio? Será que é a mente deles que tá fazendo eles surtar? Será que é porque eles estão bêbados? A gente não sabe, mas a gente fica procurando pistas e isso é muito legal. E quando o filme começa a nos propor esses questionamentos, ele não entrega as respostas, ele nos entrega mais perguntas. E isso deixa a gente ainda mais excitado sobre a narrativa. Porque as pistas estão ali, tem todo um porquê por trás daquilo, mas você tem que usar o teu conhecimento, a tua verdade para tentar compreender aquilo. Então você tá ali, você faz parte daquilo, você faz parte dessa narrativa, entende? Como é construído esse terror, esse tipo de terror. E como eu falei que a narrativa nos apresenta pistas, é nesse momento que o Thomas apresenta a problemática da loucura. Até então ninguém tinha falado pra gente que eles poderiam ficar loucos ou que alguma coisa poderia estar acontecendo, a gente só tava imaginando. Mas nesse momento, nessa conversa deles, ele conta para o Efraim que o antigo assistente dele ali tinha morrido porque ele tinha ficado louco. Ele tinha começado a alucinar com lendas do local, tinha começado a ver sereias, ver tristões, ver seres marinhos, e isso é o que tinha causado a morte dele. Será? Será que foi isso?
E, ao mesmo tempo, ele nos faz acreditar que ele também crê nessas lendas, porque ele praticamente implora pro Efraim não matar nenhum animal marinho, porque tem uma lenda que diz que os animais marinhos são a reencarnação de marinheiros e faroleiros que foram mortos ali naquela região. Então é pra ficar ligado a essas dicas também. Observe então que no dia sequente a essa conversa que eles tiveram, o Efraim já tá maluco. Ele já teve visões, ele já tá maluco pra saber o que tem no alto desse farol, que o Thomas não deixa ele entrar por nada, aquele farol é sagrado e é dele. E além de tudo, tem essa gaivota que fica perseguindo ele nas situações mais inadequadas. Essa gaivota persegue ele, provoca, parece que ela tá querendo falar alguma coisa pra ele ou só incomodar, até que ele perde completamente a cabeça e mata a gaivota de um jeito bizarro, ignorando todas as orientações do Thomas, né, além de tudo. E é a partir de então que a loucura toma conta do filme. A loucura é instaurada porque o clima começa a mudar e vem tempestade aí. E o que pode ter causado essa tempestade? Será que foi a lenda das gaivotas? Será que é a ilha se voltando contra eles? Será que é só a natureza? A gente não sabe, mas a gente se questiona. E o que causa essa tempestade? A reação dessa tempestade é que o resgate, que ia ali buscar o Efraim, ele não aparece, porque essa tempestade fica por dias, semanas, a gente não sabe, porque a gente não tem noção de tempo alguma nesse filme, e eles ficam presos ali. O alojamento deles destruído, eles não têm mais comida, não têm mais bebida, e eles têm que continuar ali, sobrevivendo, esperando alguém aparecer, cuidando do farol. Veja bem, se isso não ia deixar a convivência deles ainda mais prejudicada. E é exatamente isso que acontece. Gente, então, é a partir daqui que a gente abre um novo leque de possibilidades para a interpretação do filme. Na verdade, um pouco antes, porque o Efraim já tinha tido a visão de alguns tentáculos e também da sereia. Mas é com toda essa história da ilha se voltar contra eles que eu comecei a identificar um pouco de horror cósmico, trabalhando ali junto com o terror psicológico, o que é totalmente plausível, porque em alguns momentos eles se complementam. O que é horror cósmico? É um subgênero do horror, principalmente criado e desenvolvido nas histórias do aclamadíssimo escritor H.P. Lovecraft, que eu amo. E o diretor confirmou em alguma das suas várias entrevistas que foi e é uma grande inspiração para ele. O horror cósmico se baseia principalmente na ideia de que nós, seres humanos, somos seres insignificantes para o universo. Nós não temos relevância nenhuma, nós estamos aqui de passeio. Nós não sabemos e não estamos prontos para saber nada sobre os enigmas do universo, sobre os seres que habitaram ou ainda coabitam a Terra com a gente. Ou seja, nós não somos nada e estamos aqui como... É isso aí. Esse terror, ele desafia as leis da física, as leis da psicologia e a própria sanidade mental das pessoas que estão ali representando e de quem está assistindo também, porque é difícil definir algo que a definição é que nós humanos somos incapazes de compreender. Então, é meio assim, e muito difícil de ser representado nos filmes. Eu realmente consegui interpretar isso, de que a ilha é um elemento vivo que tá se virando contra eles. Essa força maior que existe lá tá causando essas alucinações. Eles veem a sereia, por exemplo. Eu não acredito que realmente seja a sereia da lenda que esteja ali incomodando, entende? Eu entendo que seja a maneira que essa ilha, que é uma força maior, talvez deuses muito antigos, usou pra atormentar eles ali, entendeu?
porque essa força precisa deles ali para cuidar da ilha, cuidando do farol. Eles estão alimentando esses deuses, esse poder, essas entidades antigas. A interação deles já tá insuportável, eles não aguentam mais conviver um com os outros. O Thomas parece que faz de propósito, de ficar cobrando demais do Efraim, parece que ele tá ajudando ainda mais a acelerar esse processo de loucura. Eles têm que racionar comida, eles não têm mais bebida, o que pra eles é pior. E eles arrumam uma solução sensacional pra isso, eles começam a beber querosene com mel. Então, se até então não tinha nenhum fator físico que estava alterando a sanidade deles, agora que tem esse fator físico também, porque que cérebro que aguenta beber querosene? Eu não sei. Então tá ali todo esse clima entre eles, que varia muito entre eles se atacando, eles brigando, e o momento em que eles estão bêbados, eles estão se dando bem, conversam, dançam, viram confidentes. E é aí, passado um pouquinho a metade do filme, que surge um dos grandes plots. Achou que não ia ter um plot twist aqui? Aparece. Descobrimos que Efraim, na verdade, se chama Thomas. Sim, ele se chama Thomas. E ele revela para o Thomas mais velho, bêbado em uma dessas horas de confidência, contando que ele tá ali naquela ilha para tentar fugir da realidade dele. Porque no antigo emprego dele, de madeireiro, alguma coisa assim, ele tinha matado o chefe dele. E aí é introduzida mais uma teoria, a de que eles são a mesma pessoa. De que Thomas mais velho e Thomas mais novo, antigo Efraim, são a representação da mesma pessoa. E isso aconteceu por uma alucinação do Thomas mais velho, porque ele tá ali na ilha há muito tempo, fugindo do seu próprio passado, tentando esquecer de sua vida, brigando diariamente com os seus defeitos. Então faz muito sentido. E se você começar a pensar que essa é uma possibilidade, você começa a se atentar a detalhes que você viu no começo do filme. Como, por exemplo, quando o Efraim tinha acabado de chegar ali na ilha, ele senta num sofazinho e ele vai procurar bem aonde tá, ele sabe onde tá a estátua de uma sereia. E essa sereia, pequenininha assim, de gesso, começa a se tornar a sua obsessão. Segunda cena que possa confirmar talvez essa minha teoria. Quando o caos já está instaurado, o Efraim, ele quer sair dali, quer fugir da ilha, e ele tenta pegar um bote reserva que está escondido. E nisso, o Thomas sai correndo atrás dele com um machado na mão, tentando impedir, falando que ele não pode sair dali, e acaba destruindo o barco. E depois disso, eles se confrontam e o Thomas diz pra ele: será que realmente eu sou real? Será que você não tá me imaginando? E por quê? Por que você tava me perseguindo com um machado? Sendo que na cena a gente claramente vê que era o contrário. Será que ele tá querendo só confundir o Efraim? Ou será que essa cena é a representação dele tentando se matar, ele tentando fugir da ilha e ao mesmo tempo sabotando essa chance que ele tem de fugir, porque na verdade ele quer ficar ali se castigando e vivendo com o sofrimento do seu passado? É possível. Tudo é possível aqui. E agora, uma quarta teoria que eu realmente pesquisei muito pra fazer esse vídeo, e essa teoria eu não vi em lugar algum. Foi a primeira impressão que eu tive quando eu vi o filme, que é de que talvez eles possam estar no purgatório. Que eles tenham morrido na tempestade e que ficaram presos ali e que são obrigados como castigo a ficar revivendo as brigas, o cotidiano, dia após dia. Por isso que o resgate nunca aparece. Apesar de ter terminado a tempestade, o resgate nunca aparece. Em algum momento ele teria que aparecer, não é mesmo? Eles estarem mortos é a minha quarta teoria. E é válida por esses motivos. Mas no momento fez muito sentido pra mim, talvez faça sentido pra vocês também. Gente, então, depois de terem descobrido todos os segredos um do outro e de terem acabado com qualquer chance que eles tinham de sair da ilha, se é que seria possível isso, o Efraim começa a beber loucamente, ele bebe aquela querosene tanto, e ele começa a ficar tão obcecado
descobrir o que tem no alto daquele farol, que começa uma perseguição de gato e rato entre eles dois, em que o Efraim, o nosso Thomas 2, Thomas mais novo, ele captura o Thomas e começa a enterrar ele vivo. Gente, essa cena, eu não tô mentindo, é uma das mais agoniantes que eu assisti em, sei lá, todos os filmes de terror, e já foram muitos que eu vi na minha vida. Eu quero saber se vocês sentiram o que eu senti. Foi uma agonia, foi a sensação de eu estar ali, sendo enterrada, sabe? Incrível, foi muito bem feita. Mas, como ele não tinha morrido, mesmo sendo enterrado vivo, o Thomas dá um jeito de sair dali e vai com uma picareta atrás do Efraim e acerta ele no ombro, mas não o mata. E até então, daí o Efraim já tá maluco, já acerta 1.000.000 de picaretada no Thomas e mata ele ali. Mesmo machucado, ele rouba a chave do Thomas e ele finalmente vai até o farol. Ele vai conseguir chegar no topo do farol. Ele se arrasta, ele sofre, mas ele chega no topo do farol. E o que acontece quando ele chega no topo? Uma das cenas mais lindas do cinema. É lindo. Ele abre e aquela luz ilumina, invade ele de uma maneira que é poético e você não se importa com o motivo de por que aquilo tá acontecendo. Mas você sente que tinha que acabar daquele jeito. Sem explicação. Sem você entender. Porque daí, além de ter mais uma teoria, né? Fica tudo muito mais poético. E o que eu acho? Eu acho que com esse final, a gente consegue embasar ainda mais o fator do horror cósmico, que é os segredos da Terra, da humanidade. Que ali naquela luz, o Efraim, ele viu o que a humanidade era incapaz de entender. E foi demais pra ele. Ele não aguentou, dá pra ver no rosto dele a fixação e a satisfação que ele tem naquele momento, mas ele não aguenta. Porque ele é só um ser humano. E ele morre, e ele cai daquela escada, e é épico. E a cena final, mesmo, tipo, o último take, é ele nas pedras, deitado, sendo devorado por gaivotas. O que eu admito, eu não tinha entendido muito bem qual era o motivo dessa cena. E eu tive que pesquisar o que essa cena representaria. Então, gente, o diretor confirmou que uma das inspirações que ele teve para esse filme foi a mitologia grega. Nesse caso específico dessa cena final, o mito do conhecimento de Prometeu, que é quando ele tenta roubar de Zeus o conhecimento para dar para a população que ele tinha acabado de inventar. E Zeus quer castigar ele, porque ele não queria que o povo, os meros humanos, tivessem o conhecimento. Então, como ele é um deus, ele não pode morrer. Prometeus é um deus, ou o que ele é? Eu não tenho muito conhecimento da mitologia grega. Enfim, ele não pode morrer. Zeus castiga ele com um sofrimento eterno, que é ficar no topo de um morro, revivendo sempre o mesmo dia e sendo comido por pássaros. E todo dia ele passa pelo mesmo sofrimento, e isso explicaria a cena final. Faz muito sentido, mas tá aberto a outras interpretações também. Gente, considerações finais. Esse filme, ele realmente não tem uma história muito complexa, não é o propósito dele de explicar nada, é pra gerar questionamentos, é pra ser realmente uma imersão. Então, onde eu quero chegar com isso? É de que todo mundo tá propenso a gostar ou não de alguma coisa, não é mesmo? Agora, o que eu acho uma puta falta de sacanagem é pessoas, como eu já vi várias vezes, falando que o filme é ruim. Gosto é gosto, gente. Vamos aprender a separar gosto de uma coisa ruim igual mal feito. É diferente. Mas vamos abaixar um pouquinho o ego de falar que uma coisa é ruim só porque você não gostou. E isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Eu tinha essa mania de falar que, não sei o que, é ruim, mas na verdade eu não tinha entendido, né? Então, é isso, só
entre muitas aspas aqui pra vocês pensarem. E agora, curiosidades sobre o filme, que é uma das coisas que eu mais amo pesquisar. Eggers confirmou que uma das grandes inspirações para ele foi o filme O Iluminado, The Shining, que é o meu filme favorito. Gente, tem muito sinal do universo de que era pra eu fazer esse vídeo. Esse é um deles, o outro vai estar no próximo tópico. Ele se inspirou na cena do machado, de perseguição do machado, que fica bem óbvio, né? E o segundo tópico que tem muito a ver comigo, que eu senti que deveria realmente fazer esse vídeo, é porque tanto nesse filme quanto no filme de A Bruxa, o diretor se inspirou nas obras do pintor espanhol Francisco de Goya. Cara, ele se inspirou nesse pintor que eu me inspirei há um mês atrás, antes de ter visto o filme, antes de ter lido qualquer coisa sobre o assunto. Eu me inspirei para criar uma coleção cápsula na minha faculdade de moda. Era pra ser. O universo tá sendo muita sincronicidade, muita sincronicidade. Terceira curiosidade é que o diretor realmente se inspirou em mitos gregos, como a Caixa de Pandora e o mito do conhecimento de Prometeu, para criar diversas cenas e estereótipos dos personagens. A quarta curiosidade é que, como eu falei antes, Eggers, ele é um pesquisador nato. Ele e seu irmão, que escreveram o roteiro do filme, eles pesquisaram um inglês arcaico e bordões de marinheiros e faroleiros do início do século XX para colocar ali nas falas. Inclusive, muitos nativos da língua inglesa admitiram em entrevistas que tiveram que ver o filme com legendas para conseguir entender o que aquelas falas queriam dizer. E é isso, gente. Eu espero realmente que vocês gostem do vídeo e do filme. Nos próximos vídeos eu quero fazer uma sequência desse, falando e me aprofundando mais sobre horror cósmico e horror psicológico. Uma listinha ali de filmes que eu indico. E é isso. Até a próxima semana, bom domingo e boa noite.